Seria esse o quadro que irá substituir o Fred mais 10? Só não é do Desimpedidos? Fala, meu disciplinado, fala, minha disciplinada, fala, meu majorzinho, fala, minha majorzinha. Tudo bem com vocês? Precisamos falar sobre Precisamos falar. seleção brasileira. Precisamos falar sobre futebol. Precisamos de falar sobre a valsa técnica que aconteceu nesse final de semana. Esse é um novo quadro que eu vou apresentar por aqui. Ele será apresentado às quartas-feiras. Seria esse o quadro que irá substituir o Fred mais 10? Só não é do Desimpedidos? Ou não quero criar rivalidade, não quero criar concorrência. E pode só ser que essa porta possa vir abrir para mim. Se Deus permitir, claro. Mas esse quadro sobre futebol, ele é juntamente do meu resenhas do Cauãzinho, logicamente, mas também junto com o Futebol e Disciplina, que é a minha outra página, inclusive o arroba vai estar aparecendo, se você puder, siga lá no Instagram, que a gente só está crescendo, os números estão bons demais, a interação, a conexão, tem liga do Cartola, tem vídeo todo dia, motivação durante as manhãs, dica de treino às terças-feiras e dentre outros quadros que tem lá, então siga a gente no Instagram antes de tudo. E agora, vamos falar sobre futebol. Bom, vamos falar sobre a atuação da seleção brasileira de princípio. O jogo que aconteceu anteontem, que o Brasil empatou, contra a Costa Rica, um empate sem gols na estreia da Copa América no SoFi Stadium, lá em Los Angeles. O que eu quero falar a respeito dessa estreia da seleção brasileira é que ela empolga, mas também ainda há uma dúvida e incerteza em relação à torcida e a observações que vem ocorrendo na seleção brasileira. Logicamente, isso acontece pelo fato do comercial lá do Ronaldinho, em que ele disse algumas coisas. Lógico que era uma propaganda e uma jogada de marketing com a Rexona, mas a galera se prendeu ao primeiro vídeo. Então isso preocupa um pouco e faz com que as pessoas percam um pouco do vislumbre por se tratar do Ronaldinho, a figura que é, e também por se tratar de algumas vezes em que a seleção jogar mal, a galera vai usar como ancoragem as falas do Ronaldinho. Mas um ponto de vista positivo que eu gosto sempre de extrair das situações, que eu costumo dizer que eu gosto de ver os pontos negativos, os pontos positivos, ainda mais se tratando de futebol. Um ponto positivo que a gente pode tirar da seleção brasileira é que teve jogadas ofensivas, a gente está acostumado com o tic-tac do Guardiola, o futebol ofensivo do Johan Cruyff, dentre outras táticas e times históricos. Não querendo comparar a seleção do Dorival com esses times históricos, logicamente. Mas o estilo de jogo do Dorival é uma ofensividade para frente. É um estilo de passes para frente. Não é igual o do Diniz que tabela dentro da área, que também vai ser um dos assuntos que iremos comentar nesse vídeo. Mas a seleção brasileira a gente pode ver um grande volume ofensivo, mas ainda conta com algumas e dependência de algumas jogadas individuais, principalmente do Vinícius Júnior, que é o possível melhor jogador do mundo, possível bola de ouro, que talvez pode trazer a bola de ouro para o Brasil depois de anos. Mas eu acho que na seleção brasileira o Vinícius Júnior desaparece um pouco e perde o vislumbre por conta da dependência. Logicamente que no Brasil a gente depende de um atleta principal e esse atleta é o Neymar. Quando o Neymar não está, a gente procura alguém ali para a gente depender. Então a gente encontra essa dependência no Vinícius. E quando o Vinícius aparece, tem que surgir outros caras que são essa dependência. E aí quem surge é o Rodrigo. E o Rodrigo anteontem jogou com maestria, jogou um futebol de qualidade. Jogou de uma forma que é um camisa 10. É um camisa 10 que a gente precisa, que chama o jogo, que tabela, que gira, que cria a jogada e constrói a jogada da defesa ao ataque. E ajuda bastante, apoiando e também tabelando ali, ajudando nas tabelas e nas jogadas individuais e coletivas também. O outro ponto positivo também que a gente tem que tratar a respeito do jogo do Brasil é que a Costa Rica não deu um chute a gol, tanto que o goleiro deles saíram feliz por suportar e sustentar o bombardeio do Brasil, por suportar a sequência de chutes. Foram mais, se eu não me engano, mais de 19 chutes do Brasil, eu acho que 6 a gol. Então o trabalho do Dorival nesse aspecto ofensivo, ele é positivo, ainda que na zaga a galera pegue muito, como eu voltando a dizer sobre a ancoragem, pegue muito no pé do Alisson, no pé do Danilo, no pé do Marquinhos, mas olhando para o contexto geral, é um Brasil que tem uma zaga casca grossa, um meio
com alguns jovens ali que estão em potencial de desenvolvimento e outros que já estão consolidados, como o Bruno Guimarães, como o Lucas Paquetá, e também um ataque ali de jovens, também ali uma mescla, que aí quando entra o Endrick, quando entra o Savinho já ajuda bastante, é uma molecada e uma safra nova, uma safra promissora que na mão do Dorival vai dar super certo, eu acredito, até porque o Dorival é um cara que trabalha muito com esses aspectos de jovens e raízes, né, de jogadores mais velhos. Foi um trabalho assim tantas vezes no Santos, foi um trabalho assim no São Paulo e foi um trabalho assim principalmente no Flamengo. Essa mescla, essa ofensividade e esse agrupamento e união de um grupo que pode dar certo e pode ser promissor. O segundo papo que a gente precisa trocar é sobre a valsa técnica, como vocês devem ter visto aí no título, que é sobre a situação dos treinadores no Brasil. Vale ressaltar o pedido de saída do Cuca, do Atlético Paranaense. O Cuca que vinha fazendo um trabalho positivo no Atlético. 23 vitórias, 23 jogos, 14 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. São números positivos se a gente pegar um aproveitamento de mais 65%. É um trabalho positivo, mas vindo do Cuca a gente tem que analisar um pouco de todos os trabalhos que o Cuca tem feito ultimamente. Principalmente eu que sou santista, mas eu não gosto de pegar pro lado roxo, né, fanático, eu gosto de olhar o futebol de um lado analístico. E o trabalho do Cuca vindo do Santos de 2020-21, que foi aquele jogo lá fatídico que o Santos perdeu pro Palmeiras na Libertadores, a gente olha e analisa o trabalho do Cuca como um trabalho inconsistente, porque não é um trabalho duradouro. Você pega como os números, como eu falei, 23 jogos, 14 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. A gente não pode avaliar um trabalho com menos de 50 jogos. A gente não pode analisar um trabalho de um treinador que a qualquer momento ele não dura mais que 30 partidas ultimamente. O Corinthians foi assim, no Atlético Paranaense foi assim. E sabe lá para onde ele vai, mas eu desejo toda a sorte para onde ele for. Mas essa inconsistência e essa mentalidade de treinadores brasileiros é o que tem prejudicado. Visto que, se você pegar a maioria dos times do Brasil atualmente, os treinadores são estrangeiros. E é por isso que tem muitos estrangeiros vindo para o Brasil. Não é à toa que trabalhos longevos, como o do Abel Ferreira, como o do Pedro Caixinha no Red Bull Bragantino, tem dado certo, tem sido efetivo e principalmente vale ressaltar o Kudê, que várias vezes vai e volta ali do Internacional, mas é um cara de confiança que o Inter acredita e que tem feito bons trabalhos. E é um dos treinadores também que, se depender do Kudê ou se depender dos resultados do Internacional, e caso não haja uma briga ali, né, o Kudê pode ir longe no Internacional. Outro treinador que eu quero citar, que saiu aí recentemente, foi um bombardeio na mídia, uma surpresa para todos, foi a demissão do Fernando Diniz do Fluminense, depois de 74 vitórias, 30 empates e 42 derrotas. Outro número alarmante, um número grande de vitórias por se tratar de um treinador que, segundo pesquisas, é o treinador mais longevo da história do Fluminense no século XXI, depois de Abel Braga, que também é um grande ídolo tricolor, que foi uma surpresa para todos essa saída do Diniz, principalmente por se tratar que há um mês atrás o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, renovou o contrato do Diniz até o fim de 2025 e agora, de repente, um mês depois, acabou esse amor, acabou esse fanatismo, acabou essa paixão pela posse de bola. A gente não saberemos, mas saberemos, a gente pode saber e extrair desse trabalho do Diniz que foi um trabalho positivo, visto que ele foi campeão carioca em 2023, campeão da Libertadores 2023, vice-campeão do Mundial 2023 e campeão da Recopa 2024. Os números foram bons e tem jogadores que o Diniz pôde extrair ali o melhor. Vimos isso no Marcelo, que estava atuando mais como meia e ala ali do que um lateral de ofício. Assim como o Paulo Henrique Ganso desenvolveu e tem desenvolvido bons números, a jovem promessa, o John Kennedy, o bom desempenho na temporada anterior do Cano, fazendo gols e uma sequência de gols sendo artilheiro, e também do Fábio, que era um goleiro ali, que é um goleiro raiz, né, que a gente pode dizer, um goleiro cascudo, um goleiro mais velho, e que tinha um trabalho como um excelente goleiro no Cruzeiro, cotado para a seleção brasileira, pegador de pênalti, campeão brasileiro, multicampeão nacional. E com o Diniz, o Fábio virou um goleiro líbero, né, podemos dizer assim, ainda que tenha ali uns pequenos erros. A gente viu o Fábio construindo jogadas, a gente viu o Fábio saindo nessa posse de bola. E aí a gente fica a pergunta,
Quem irá assumir o Fluminense para dar seguimento nesse trabalho da posse de bola do Diniz, nesse estilo de jogo em que muitos atletas foram contratados e estão adaptados a esse estilo de jogo, mas eu acho que vai demorar ali um pouco para desenvolver esse trabalho. Eu não gosto de usar essa referência, mas como já usei essa referência a respeito do tema da seleção brasileira e agora voltando à tona, é como o trabalho do Hanks, eu acho que é esse o nome, né? Eu vou deixar o nome aqui embaixo, em que o treinador saiu do Bayern de Munique na temporada 2012-2013 e quem assumiu foi o Guardiola. A galera demorou um tempo ali para assimilar ao estilo de jogo do Guardiola, conseguiram se adaptar ao tic-tac, que ele não gostava de chamar de tic-tac, porque já vinha do Barcelona com esse nome, aí virou tac-tac-tac, que era a posse de bola ofensiva para frente. E aí, depois de um tempo, conseguiram se adaptar a esse processo. Assim aconteceu com o Fluminense assim aconteceu com o Diniz quando chegou ao Fluminense, e eu acho que vai acontecer isso após a saída do Diniz do Fluminense. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Essas reflexões que eu tenho, os tópicos da semana. Comente aqui abaixo qual assunto ou qual tema você quer que eu traga aqui a respeito de futebol. Como eu falei, esse quadro será semanalmente às quartas. E pode deixar aqui também que dia você quer que eu possa trazer mais assuntos aqui sobre futebol para a gente trocar esses papos interativo, analítico e também futebolístico. Eu espero você. Até a próxima quarta.